Na nossa oitava aula de funções orgânicas hoje para falar dos éteres, da função orgânica éter, tá bom? É uma das funções orgânicas mais simples mesmo, falar bem a verdade pra vocês, mas é uma que o pessoal confunde muito, esquece muito, porque parece muito com éster também, que inclusive é a próxima aulinha, tá? Não percam. Então, bora começar, né? Isso aí. Éteres, vamos lá. Essa função orgânica, gente, é caracterizada pelo um átomo de oxigênio no meio de dois carbonos, né? No caso, ficando direito aqui, né, na representação, né, básica de R ou R, em que os R's é um radical, né, é um outro grupo de carbonos que pode ser igual ou diferente entre si, tá bom? Pronto, poderia acabar a aulinha aqui. Já sabe que é um éter, tudo certo. Não, mas vamos continuar que tem bastante coisa legal pra falar deles, né? Como eu sempre gosto de falar de alguns exemplos de um composto dessa função, vamos ver aqui o éter de etílico, que é o éter mais comum que tem, né, tá bom? Tem essa formulinha aqui, tá vendo? Oxigênio, daí um radical, né? Os dois radicais etílicos aqui, que a gente vai falar mais pra frente, tá? O éter dietílico, ele foi um pouco da história dele agora, né? Ele foi utilizado por muito tempo como anestésico por dentistas e médicos. Em 1846, o cirurgião John Collins Warren permitiu que o dentista William Morton administrasse o éter dietílico como anestésico durante a cirurgia de remoção de um tumor no pescoço de um paciente. Aqui é um quadro, né, desse acontecimento, aqui ó, a primeira anestesia com éter. Foi alguns anos depois, foi, mas fizeram aqui um quadro do momento, tá, de como aconteceu essa cirurgia. E essa cirurgia, nesse experimento, deu início à era da anestesia moderna, porque antes os médicos não utilizavam anestesia, né? Tanto que muitos pacientes morriam por causa da dor ou porque ficava infeccionado, né? Porque assim, eles tinham que fazer cirurgia com eles acordados praticamente, né? Então era assim, né? Era tenso. Mas ele não é mais utilizado assim como anestésico, pois a recuperação do paciente ela é mais lenta do que quando você usa outros anestésicos e o seu uso provoca náuseas também, tá? Atualmente, ele é muito utilizado como solvente em laboratórios químicos e também é o éter mais comum de todos, como eu já falei, tá? Ele tem outros nomes também, tá? Além de éter dietílico, como éter comum, éter etílico ou éter sulfúrico, né? Em razão do seu método de obtenção, esse último aqui. Aqui a gente pode ver um frasco, né? Aqui ó, com éter etílico, entre parênteses, éter dietílico, né? Para comprovar o que eu falei, tá? Tem essa fórmula aqui, como eu já falei para vocês, e é isso. Bem legal isso aqui, tá? Então vamos para nomenclatura, beleza? Nomenclatura dos ésteres. Nos éteres. Nós temos duas nomenclaturas oficiais da IUPAC, tá bom? A substitutiva e a de classe funcional. A substitutiva, eu acho que ela é a mais chatinha, assim. Mas assim, se você analisar o nome, você consegue já entender da estrutura. Então aqui, ó, começa com o prefixo do lado de carbonos menor, aí depois tem um sufixo, que na verdade é só um oxi mesmo, tá? Que a gente põe no meio. Um prefixo que é do lado de carbonos, do número de carbonos do lado maior, um infixo do tipo de ligação entre os carbonos e um sufixo do éter é o mesmo, tá? Toda função orgânica tem o seu sufixo especial, o do éter é o, tá bom? Então vamos dar uma analisada nesses três casos, tá? Esse primeiro aqui. Primeira coisa, a gente identifica o oxigênio e vê o que tem dos lados dele, tá? Esse lado aqui tem um metil, tem um carbono só. Esse lado aqui tem um etil, tem dois carbonos. Esse aqui é o lado menor, né? Então a gente começa com ele, met. Aí eu coloco o oxi, né? Que é o oxigênio. E depois o lado maior, que nesse aqui dois carbonos, et. Então, metoxi, et. Só tem ligações simples entre eles, né? Então, e acaba com o, beleza? Eu não sei se eu tô falando muito rápido, tá? Então, qualquer dúvida, a gente deixa aqui nos comentários também. Pode voltar na aulinha, pode ver um pouco mais devagar também. No YouTube tem essa opção, se precisar, tá bom? Mas então, esse aqui, metoxetano, beleza? Outro exemplinho aqui. Primeira coisa, lado de carbonos menor, que é esse aqui, né? Tem um metil, tá? Então, met. Aí nós temos o oxi, né? Que a gente coloca depois por causa do éter mesmo, né? E um benzeno, que é esse anel aqui, tá bom? É um anel aromático. Então, metoxibenzeno, beleza? Primeiro lado menor, depois o lado maior, tá bom? É como se ele fosse seguindo a cadeia mesmo, né? A gente começa pelo menor, met, aí depois tem o oxi, né, de oxigênio, aí depois tem o anel, que é o benzeno, tá bom? E se tiver igual? E se não tiver lado menor, tiver lado maior? Não muda nada, praticamente, né? A gente só vê qual que é o prefixo do lado e coloca
coloca os dois em volta do oxi, tá? Então aqui, ó, et, um oxi, e depois um et também. Então, etoxi, et, somente ligações simples entre carbonos, então an e depois um o, etoxetano, tá bom? Esse seria aí a nomenclatura substitutiva do éter dietílico que a gente viu agora, beleza? Então, certinho é isso aí, tá? Agora, segunda nomenclatura, a de classe funcional, que é a do éter dietílico também, que a gente já viu, que a gente viu agora. Então vamos lá. Começa com éter, daí tem o nome do grupo um mais ico, aí tem outra palavra, tá? E, aí outra palavra, nome do grupo 2 mais ico também. Meu Deus, ó, como assim? Calma aí que é mais tranquilo do que parece. Primeira coisa, éter, sempre põe éter antes. Aí a gente vai ver, a gente já viu, na verdade, né, os grupos que estão do lado do oxigênio. Mas se eles forem diferentes, como que a gente começa? Por ordem alfabética, aqui ó, grupos diferentes em ordem alfabética, tá bom? Então esse aqui ele é um etil, esse aqui é um metil. O E vem antes do M, no alfabeto. Então o E vem aqui na frente, éter etílico e éter etílico e metílico, tá bom? Tá aqui ó, etil e metil. Esse acento a gente põe pela sonoridade, porque a palavra fica certa assim, tá bom? Mas se você for escrever separado metil, não tem, tá? As informações aí. Tá bom? Então esse aqui fica éter etílico, né? Que tem um etil aqui, e metílico, que tem um metil aqui, beleza? Próximo exemplo, que é esse aqui. Éter fenílico e metílico. Mas como assim? Isso aqui não é um benzeno, né? Não é um anel aromático? Sim, isso é um benzeno, é um anel aromático. Quando a molécula é só um anel aromático, ele é um benzeno, tá certo? Mas quando ele vira um radical, ele vira um fenil, tá? É que nem esse carinha aqui, ó, um carbono só. Quando é a molécula, ele vira. Quando é a molécula, ele é um metano, que só tem um carbono, tá? Mas quando ele é um radical, ele é um metil. No caso do anel aromático, ele é um benzeno, mas quando ele é radical, ele vira um fenil, tá bom? Então não confundam, porque tem um outro radical, que é o benzil, tá? Então vocês não podem confundir esses dois. Então eu até coloquei os 4 pontos de exclamação aqui. O fenil é só o anel aromático e o benzil é quando tem um carbono e aí o anel aromático, tá? Então, tipo, se tivesse um carbono bem aqui, ó, seria um benzil, tá? Entre o oxigênio e o anel aromático seria um benzil. Mas não tem. Então, é um fenil, tá bom? Então, entre fenil e metil, qual que vem antes? O fenil, porque o F vem antes do M. É, isso aí. Então, é éter fenílico e metílico, tá bom? Mas e quando os dois são iguais? E aí? E aí, o que faz, né? Basicamente, a gente não vai fazer, tipo, aqui nesse caso, éter, etílico e etílico. Não, não tem isso não. Quando os grupos são iguais, a gente põe um prefixo de quantidade na frente, né? Pra indicar a quantidade mesmo, tá bom? Então, éter, né? Depois a gente vai decidir aqui. Etil, nós temos dois etil aqui, ícon. E aqui a gente colocou di porque nós temos dois etils, tá bom? Então, éter dietílico, beleza? Aqui, o di é o prefixo de quantidade de 2, tá bom? Quando é um é mono, quando é 3 é tri, quando é 4 é tetra e assim vai. Beleza? Essas foram as duas nomenclaturas aí dos éteres, tá bom? Que vocês precisam saber, beleza? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, tá? Agora sim, suas propriedades físicas, que eu acho que assim, é, é bem basicão mesmo, tá? É mais propriedades da matéria, né? Da gente saber identificar a molécula, já sabia o que ela é, o que ela faz, sabe? Eles são compostos polares, porque eles têm um oxigênio que puxa mais forte os elétrons do que os outros carbonos, então cria aí uma certa polaridade, tá? Eles têm uma geometria angular, a sua força intermolecular é do tipo de polo, mas também podem fazer ligação de hidrogênio aqui, também com a água, tá bom? Beleza? A sua solubilidade é parecida com a dos álcoois, e é isso. Essas são as propriedades físicas aí principais dos éteres, tá bom? Show de bola. Então, antes da gente acabar, eu quero fazer esse exercício aqui porque eu achei ele muito legal, tá? E ele fala bastante do que a gente viu, tá bom? Então, bora lá. OEA Amazonas 2022. A vanilina é o principal componente da essência de baunilha, um aromatizante muito utilizado industrialmente. Aí ele colocou a fórmula da vanilina aqui e a pergunta. As funções orgânicas presentes na vanilina são, aí ele quer as funções aí que tem aqui, tá bom? Então bora lá. As funções orgânicas é tudo que é diferente de carbono. Então aqui a gente tem um OH, aqui a gente tem um O. Nossa, meu Deus, eu vou pagar. E aqui a gente tem um C dupla O, tá? Quando a gente tem.
um oxigênio, né, em uma cadeia carbônica, a gente tem que ver sempre aonde ele está e com o que ele está ligado, tá bom? Aonde ele está conectado. Primeira coisa, tem esse OH aqui. Esse OH aqui, ele pode ter três funções diferentes dependendo de onde ele está ligado. Ele está ligado a um carbono aromático. O que é um OH ligado a um anel aromático? É um fenol, tá bom? Se fosse um carbono saturado, seria um álcool, e se fosse um carbono insaturado, seria um enol. Ah, mas aqui no anel aromático só tem carbono insaturado. Sim, mas insaturado enol tá aqui. Insaturado não, desculpa. Insaturado tá aqui. Aromático tá aqui, tá bom? Então, o aromático é prioridade quando tem, tá? É tipo um caso especial de enol, sabe? Então, aqui a gente pode descartar essas duas primeiras aqui, que falam de álcool. Esse carinha aqui, o que é esse aqui? É um C dupla O. Tem várias funções orgânicas com C dupla O, mas neste caso aqui a gente tem que identificar os arredores, né? Identificando os arredores, a gente consegue ver que esse aqui é um carbono primário, tá bom? Bater no olho rápido, a gente pode achar que é um ácido carboxílico por causa desse hidrogênio aqui. Mas não, é um aldeído, porque é uma carbonila, é um carbono primário. Esse aqui é um carbono primário, só está conectado em outro carbono, beleza? Então a gente já pode matar aqui, que é a letra A, tá? Se esse hidrogênio fosse um carbono, seria uma cetona, tá? Porque daí é um carbono entre dois. É uma carbonila entre dois outros carbonos, tá? E esse O aqui é um éter. E pode ter ficado essa dúvida para vocês, que nem ficou para mim quando eu tava aprendendo disso. Ah, mas e se o oxigênio tiver entre um anel aromático e um carbono? Conta éter normal, tá bom? Não muda nada, não tem nenhuma coisa mirabolante, não. Se é um oxigênio entre dois carbonos mesmo, é um éter direto, beleza? Então, letra A, fechamos, questão resolvida, tá? Foi isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá? Espero que tenham gostado dessa aulinha, tá? Entendido tudo. Qualquer dúvida, como eu já falei, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder. E foi isso. Espero vocês nas próximas aulinhas. Falou e até mais. Tchau, tchau.